E hoje nós estaremos falando sobre o espírito da profecia. Você sabia que o espírito da profecia estará sobre a igreja do Senhor no final dos tempos? O espírito da profecia estará sobre as duas testemunhas, que é a igreja do Senhor, que são os eleitos que serão revestidos de poder para dar o testemunho de Jesus. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. É muito importante entender que as testemunhas do Senhor que estarão pregando a palavra no final dos tempos não são duas pessoas literais ou são dois profetas que ressuscitarão, que virão para entregar a mensagem do reino. Saiba que Deus já está preparando essas duas testemunhas. As testemunhas do Senhor são os profetas do Senhor, da nova aliança, deste tempo que nós estamos vivendo e que já estão sendo preparados para dar esse testemunho. Muitos cristãos, até cristãos antigos, homens que realmente são justos no entendimento da palavra, ainda não tiveram seus olhos abertos para entender quem são essas testemunhas. É por isso que, mais uma vez, eu vou deixar aqui na descrição o vídeo que eu falo a respeito das duas casas de Israel, que eu falo a respeito das duas testemunhas. Queridos, Deus não vai trazer profetas que já tiveram seu período glorioso. Ele está preparando pessoas para anunciar o evangelho do reino e para acordar os cristãos que ainda estão dormindo. Agora vai lá comigo em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, vamos ler apenas o versículo 14, que diz assim: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, esse aqui é um texto muito conhecido, Mateus capítulo 24, né? Jesus está ali falando sobre o princípio das dores, sobre a grande tribulação. E neste momento, neste exato momento em que o mundo estará vivendo, em um dos seus piores momentos da história, a igreja, as duas testemunhas, estarão revestidas de poder para dar o testemunho de Jesus. No Novo Testamento, quando você vê a palavra testemunha ou testemunho, a palavra ali no original grego é a palavra mártir, que significa o mártir do Senhor ou a testemunha do Senhor é aquele que com a própria vida testifica uma mensagem. Ou seja, todos aqueles que são testemunhas são mártires, seja ele dando a própria vida ou usando a sua vida como exemplo para entregar a mensagem. E aqui, no caso, a mensagem é o evangelho do reino. Se você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, saiba que você é um mártir, que você é uma testemunha. Mas fique tranquilo que nem todos os mártires, nem todas as testemunhas são pessoas que vão morrer, são pessoas que realmente vão perder a sua vida. Mártir é aquele que com a sua própria vida testifica o testemunho de Jesus. Agora, esse evangelho do reino será pregado em todas as nações. E nós precisamos entender, queridos, que o testemunho de Jesus é o próprio espírito da profecia. Muitos não conseguem compreender que com suas próprias vidas vão estar dando fôlego, vão estar dando vida ao testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 19, olha o que diz o versículo 10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus, adora a Deus. Agora olha o que o anjo fala ao apóstolo João. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O espírito da profecia, ou o fôlego da profecia, é o testemunho de Jesus. Então, Deus, ele dá fôlego às suas palavras. Quando você testemunha que Jesus Cristo é Senhor, você pode estar testemunhando com a própria vida, você pode estar testemunhando com palavras. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia, é o fôlego, o testemunho de Jesus. Pregar a palavra de Deus é o que dá vida à profecia.
Então, no final dos tempos, as duas testemunhas do Senhor, a igreja do Senhor, que é também essas duas testemunhas, vão estar dando fôlego à profecia. O testemunho de Jesus é o fôlego, né, da profecia. Agora, nós precisamos compreender, queridos, que não são dois homens, dois profetas que vão ressuscitar. Esse é um ensino difundido durante muitos anos em várias gerações. Só que nós temos que entender que é padrão. Deus sempre usou as suas testemunhas em várias gerações que eram as testemunhas daquela época. Deus nunca ressuscitou profetas para dar testemunhos. Existem figuras e visões que homens tiveram, mas as testemunhas sempre foram as pessoas da época, que recebiam ali o espírito da profecia para dar o testemunho de Deus ou para dar o testemunho a respeito da nova aliança. Olha só o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no versículo 8, um texto super conhecido, e aí você vai entender que você receberá esse espírito da profecia para ser testemunha de Jesus. Atos 1, no versículo 8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então, queridos, quando nós olhamos para o espírito da profecia, ou o poder que nos é dado, este espírito da profecia, ou este poder, é para que sejamos mártires, testemunha do Senhor. Deus nos reveste de poder, coloca em nosso coração esse poder de testemunhar, e assim nós damos fôlego à profecia. É muito interessante você compreender que as duas testemunhas serão revestidas de poder para ser testemunhas do Senhor, tanto na Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Nós estamos vivendo este período em que a igreja está testemunhando do Senhor nos confins da terra. Como eu falei, eu vou deixar na descrição, você precisa conhecer um dos ensinos mais importantes para esse tempo que nós estamos vivendo, que é o ensino que fala a respeito das duas casas de Israel. As duas testemunhas são judeus e gentios, a casa de Judá, a casa de Efraim restauradas para serem as testemunhas do Senhor. Vai lá comigo em Apocalipse, Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22, olha só que lindo o que diz o versículo 17. O Espírito do Senhor, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Agora eu quero que você preste bastante atenção nessa primeira expressão. O Espírito e a noiva dizem vem. Eu sei que você também sabe que a noiva é a própria igreja. Ao longo das gerações, Deus tem amadurecido. Nós vemos que lá no início, Deus ele constitui Israel e ele chama de Israel de a menina dos seus olhos. Com o passar dos anos, essa menina ela foi evoluindo. E essa menina se torna uma mulher, a mulher que é a figura da igreja. Com o passar dos anos, essa mulher se torna a noiva. E quando chegar o dia do casamento, essa noiva se tornará a esposa do Senhor. Quando o texto fala que o Espírito e a noiva dizem vem, está falando sobre esse espírito de profecia que está sendo derramado sobre toda a igreja ao redor do mundo. A igreja revestida do Espírito está sendo inspirada a dizer a todas as nações, vem. O reino de Jesus Cristo se aproxima dessa terra e todos os moradores da terra precisam se arrepender de seus pecados. Um dos motivos de que essa noiva, essa esposa, está e estará sendo revestida de poder é que esse espírito de profecia está sendo usado para acordar os cristãos que ainda estão dormindo. Aqueles cristãos que são cristãos nominais, aqueles cristãos que acreditam em teologias de homens. O Espírito e a noiva dizem vem. Vem para fazer parte dessa noiva, vem fazer parte dessa igreja, vem porque a ira de Deus se aproxima deste mundo. O espírito da profecia está sendo derramado sobre a vida das duas testemunhas do Senhor.
E nós precisamos estar atentos. Quem são essas duas testemunhas? Judeus e gentios em Cristo Jesus são as duas testemunhas, são os dois profetas do Senhor. Agora, como eu falei, é muito comum os cristãos, principalmente os cristãos mais antigos, os teólogos mais antigos, discordarem dessa visão. Por quê, queridos? Porque existe uma teologia humana que foi estabelecida. E aos poucos o Senhor está acordando cristãos que não entenderam que eles são as testemunhas. São eles que foram revestidos de poder para serem essas duas testemunhas. Agora vai lá comigo em Lucas. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Vamos ler apenas os versículos 30 e 31. E presta bastante atenção aqui que esse é um texto muito conhecido, que é o texto que fala sobre Rico e Lázaro. Lembra da história de Rico e Lázaro? Rico e Lázaro morreram e o rico foi parar no local de tormento e Lázaro ficou ali no seio de Abraão, que é o local de descanso. O texto discorre ali falando que Rico estava sentindo a chama, do tormento, e ele pede para pai Abraão, me dá só um cisquinho dessa água para que eu possa molhar a minha boca, essa chama está me atormentando, eu estou sofrendo muito aqui neste local de tormento. Pai Abraão diz que ninguém pode passar de um lado para o outro. O rico permaneceria naquele local de tormento e Lázaro permaneceria ali sendo confortado e consolado no seio de Abraão. Um ambiente tomado pelo descanso, pela glória de Deus. Só que, queridos, presta bastante atenção que isso aqui tem tudo a ver com as duas testemunhas. Por quê? Porque aqueles que acreditam que Deus estará ressuscitando Elias e Moisés, ou que Deus estará ressuscitando profetas que antes gloriosos, mas hoje estão mortos, precisam entender que ninguém virá dos mortos para pregar a palavra de Deus, para anunciar as boas novas. As testemunhas do Senhor são pessoas da época, são pessoas que estão vivas ali. Olha só a fala de pai Abraão com o próprio rico que está ali no local de tormento. Versículo 30 e versículo 31 diz assim: mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Você notou aqui que ele cita Moisés e aos profetas? Quem são Moisés e os profetas? Somos nós. Moisés representa a lei. A lei que foi escrita, hoje nós temos toda a revelação. Quando o texto fala de Moisés, está falando de tudo aquilo que foi revelado, de Gênesis a Apocalipse. Essa é a palavra da lei para os nossos dias. E quando ele fala aos profetas, são aqueles escolhidos do Senhor para pregar a mensagem do Evangelho. Então, quando Rico pede para pai Abraão que as pessoas saiam ali do local dos mortos, lembra que eles estão no Hades, no local onde estão reunidos os mortos, tanto aqueles que foram do Senhor e aqueles que não são do Senhor. Eles estavam ali no ambiente onde os mortos estão agora, nesse exato momento. E aí Rico fala, pai Abraão, manda alguém dos mortos, e pregar a mensagem para os meus familiares, dar testemunho dessa salvação para os meus familiares. E pai Abraão diz: não pode. São pessoas vivas. São Moisés, aqueles que têm a palavra. São os profetas, aqueles que estão anunciando agora. Vivos pregam para vivos. Ou seja, em nenhum momento da história, Deus ressuscitou profetas para anunciar o evangelho do reino. O que Deus faz de geração a geração é revestir as suas testemunhas para que naquele tempo elas possam dar o testemunho da volta de Jesus e da ira de Deus que se aproxima sobre aquela terra. Que se aproxima sobre essa terra, onde nós vivemos hoje. Então, queridos, o espírito da profecia, ele é derramado sobre os vivos. Deus não estará levantando profetas dos mortos. Deus estará revestindo as suas testemunhas de poder. E essas testemunhas são judeus e gentios que se convertem, que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Agora,
As testemunhas do Senhor relatadas em Apocalipse, vai lá comigo, Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11, vamos ler aqui um texto super conhecido que é falando sobre as duas testemunhas, né? Apocalipse capítulo 11, versículos 3 e 4, diz assim: Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Vestidas de pano de saco. O que é se vestir de pano de saco? É estar em um momento de luto, pregando o arrependimento, é um momento de tristeza, é um momento de luto. Por quê? Porque a ira de Deus se aproxima dessa terra, e aqueles que não se arrependerem de seus pecados, de tudo aquilo que tem cometido contra a palavra de Deus, esses vão colher a ira que se aproxima dessa terra. As testemunhas do Senhor terão o espírito de profecia para profetizar a volta de Jesus. E elas estarão de luto, e elas estarão entre o alpendre e entre o altar, chorando. Os sacerdotes do Senhor estarão clamando: poupa o teu povo, Senhor, poupa o teu povo. Os sacerdotes do Senhor, as testemunhas do Senhor estarão pregando arrependimento. Agora olha o versículo 4. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor de toda a terra. Essa revelação que João recebe é uma testificação da revelação que Zacarias recebeu no capítulo 4. Zacarias fala sobre esses dois candeeiros, essas duas oliveiras que estão diante do Senhor de toda a terra. E quem são essas duas testemunhas? Como eu tenho insistido aqui, assista ao vídeo falando sobre as duas casas de Israel, as duas testemunhas. Nós vamos encontrar até o próprio profeta Isaías. Se você ler os 10 primeiros versículos de Isaías capítulo 43 e Isaías capítulo 44, ele fala diretamente para a casa de Judá e para a casa de Efraim, ou a casa de Israel, o chamado Reino do Norte. Essas duas casas de Israel, que antigamente eram 2 reinos, e logo após a restauração de todas as coisas, quando Jesus Cristo veio a essa terra, Jesus Cristo promoveu a possibilidade de judeus e gentios se unirem como as duas casas de Israel, como as duas testemunhas do Senhor. Nesse texto que eu acabei de citar para você, Isaías capítulo 43 e Isaías capítulo 44, você vai notar o profeta citando Judá e citando Efraim. O que isso significa? Significa que quando você ler até o versículo 10, você vai notar que ali ele fala: vós sois as minhas testemunhas. E o profeta, em uma mensagem codificada, para que somente aqueles que conhecem as duas casas de Israel entendessem que as duas testemunhas do Senhor, aqueles que terão o espírito da profecia, são esses que serão revestidos de poder no final dos tempos. Então, queridos, nós precisamos estar diante do Senhor, como o próprio texto diz em Apocalipse capítulo 11. Nós precisamos estar diante do Senhor de toda a terra. O que isso significa? Significa que nós temos que ter vida de meditação na palavra de Deus e que nós precisamos estar buscando a presença de Deus em oração. Todos aqueles que têm vida de oração e vida de meditação na palavra de Deus são aqueles que se colocam como as testemunhas do Senhor, como as duas oliveiras que estão diante do Senhor de toda a terra. Se prepare, porque Deus estará derramando sobre a igreja o espírito da profecia. O espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Deus vai colocar dentro de você o testemunho de Jesus, para que através desse testemunho, para que através desse espírito de profecia, você seja habilitado a anunciar as boas novas para aqueles que não conhecem e para acordar muitos cristãos que ainda estão dormindo, que estão apoiados em teologias humanas. Bom, mais uma vez nós finalizamos aqui essa meditação. Eu espero que essa mensagem tenha abençoado a sua vida. Não esqueça de olhar aqui na descrição e ver as várias maneiras que você pode ajudar e abençoar este canal. Não esqueça, isso é muito importante. Que Deus te abençoe ricamente e que o Senhor Deus abençoe a sua semana de maneira poderosa.